tive um privilégio muito grande que desde criança meus pais incentivaram muito esse contato com a natureza, com esse contato direto com a natureza. A gente sempre acampava, eu sempre tinha a oportunidade de conhecer lugares diferentes, né, com realidades diferentes, com uma biodiversidade diferenciada. Então eu comecei a assumir aquilo como um valor mesmo de história de vida. E a gente não consegue proteger nada se a gente não conhece e se a gente não gosta. Então acho que o primeiro passo é isso, conhecer a natureza é bem importante para depois a gente começar a tentar fazer perguntas, tentar entender como que essa natureza está relacionada com o nosso cotidiano, o que ela tem a nos oferecer e o que a gente pode contribuir para resolver os problemas da conservação da biodiversidade. Nós começamos a reunir no diretório acadêmico da biologia mesmo, e a gente, depois de conversar muito, assim, a gente viu que existia uma lacuna muito grande de formação de biólogos e profissionais de campo, assim, né? A gente via muitos dos nossos colegas formando na universidade sem ter essa experiência de campo. Foi aí que eu e um grupo de amigos e amigas, a gente começou a organizar um curso mesmo de campo, no qual a gente levava os alunos do primeiro período, né, os recém-egressos na universidade, para ter essa experiência de campo, essa primeira vivência de campo, entender como é que funcionam os métodos, né, de coleta de dados em campo e para ter esse contato direto com a natureza também. Mas em 2012 a gente oficializou essa iniciativa como empresa mesmo, né, algumas dessas pessoas que começaram o projeto assumiram esse novo desafio. E a Bocaina desde então faz cursos, né, e trabalha muito com a capacitação de profissionais e estudantes das áreas ambientais, mas sobretudo a gente também tem a missão assim, de comunicar a ciência, né, a comunicação pública da ciência, principalmente com as questões ambientais, de conservação, biologia da conservação, espécies ameaçadas. Apesar de Minas Gerais estar distante da costa, né, distante do mar, o que impossibilita, né, que várias formas de vida aconteçam aqui no nosso estado, mesmo assim é um estado que tem uma biodiversidade gigantesca, né? A gente está num estado privilegiado em relação a diferentes tipos de ambiente, né? Quando a gente olha a heterogeneidade da paisagem, a gente pode notar que do lado leste do estado existe o predomínio da Mata Atlântica, e quando a gente vai mais para o oeste, né, para o centro e para o oeste do estado, a gente tem o predomínio do Cerrado, e quando a gente vai para o norte, a gente encontra uma parte considerável de um bioma que é endêmico, né, do Brasil, que são as caatingas. E toda essa biodiversidade, né, em lugares diferentes, ela assume espécies diferentes, né? Espécies diferentes colonizam esses ambientes. A gente tem os campos rupestres também, distribuídos principalmente na Cordilheira do Espinhaço, né? Que é a maior formação montanhosa do Brasil, que grande parte dela está no estado de Minas Gerais. E é ela, né, com essas montanhas, tem vários lugares super conhecidos, né? Serra do Cipó, Parque do Rio Preto, Ouro Preto, né? Todos esses lugares, assim, inclusive turísticos, estão nesse contexto do quadrilátero ferrífero e da cadeia do Espinhaço. E nos topos de montanha, né, acima de 900 metros de elevação mais ou menos, a gente encontra o campo rupestre, que é esse ambiente que tem tanto uma diversidade associada à Mata Atlântica quanto do Cerrado, mas que também tem suas particularidades, principalmente porque são ambientes com elevações altas, né, o tipo de solo é totalmente diferente. E isso faz com que o campo rupestre ele seja super rico, assim. Tem pessoas que acreditam o campo rupestre como o lugar de maior biodiversidade por área no país, né? A gente tem de campo rupestre, ocupa menos de 1%, 0,78% do território brasileiro e contém quase 15% da diversidade de plantas, né? Então é um ambiente especial, com muita biodiversidade, espécies raras e espécies endêmicas que só ocorrem nessa região. E tanto o Cerrado quanto a Mata Atlântica estão num contexto que é chamado de hotspot de biodiversidade, porque são ambientes que têm uma extrema biodiversidade, com muitas espécies raras e endêmicas, mas também que tem uma ação muito grande do homem, né? Grande parte desses biomas, Mata Atlântica nem se fala, né? Desde o início da colonização,
E o cerrado, né, nas últimas décadas, nos últimos séculos aí, têm sido muito modificados mesmo com a presença do homem. E aí esses ambientes que são extremamente ricos, né, em espécies, mas que também estão correndo um risco de desaparecer, são categorizados como hotspots de biodiversidade, e aqui no nosso estado a gente tem 2 deles, né, a Mata Atlântica e o Cerrado. E apenas uma pequena parte do campo rupestre, né, que já ocupa pouca parte do território brasileiro, mas que tem muita biodiversidade, a gente tem os campos rupestres ferruginosos, né, que são esses ambientes montanhosos que têm uma característica bem especial, né, bem particular, que as rochas elas têm uma formação com muita concentração de ferro. E isso traz uma série de adversidades para a biodiversidade, né? Imagina um ambiente com muitos metais pesados e que também tem uma amplitude térmica, né? Como tem muito ferro, ela perde temperatura e ganha temperatura muito rápido. Então esses ambientes são muito particulares e justamente por isso as espécies que conseguem sobreviver nessa região também são muito especiais. Então a gente encontra uma taxa muito grande também de endemismos, de espécies raras que só ocorrem nessa região. E o campo rupestre ferruginoso, como o próprio nome diz, também está associado aos lugares onde tem reservatórios de minério de ferro. Então são ambientes extremamente impactados, né, pela ação do homem, pela ação da mineração, mas que se forem mantidos intactos, eles trazem muitos benefícios, muitos serviços ecossistêmicos, né? E o principal deles é a água, porque o campo rupestre ferruginoso ele tem uma particularidade que a água ele é bem esponjoso, assim, apesar de rígido. A água, quando chove, entra, né, por essas pequenas galerias, por essas micro cavidades e formam grande parte dos lençóis freáticos, né, que abastecem a região, principalmente metropolitana de Belo Horizonte, de água. Quando a gente explora minério, né, nesses ambientes raros, né, e que ocorrem em pouquíssimos lugares, a gente está tirando essa possibilidade de manutenção de água e águas de classe especial, né? São águas que realmente são próprias para o consumo humano em qualquer nível. Mas nesse contexto, né, o pessoal começou a ver que uma das ferramentas bem importantes para resolver os problemas da conservação era a criação de áreas protegidas, mesmo com a exclusão ou parcial ou completa do homem desses cenários. E aí começaram a surgir as unidades de conservação, que no Brasil já existem desde a década de 30, mas o Sistema Nacional de Unidade de Conservação é do ano 2000, então ele é bem recente. E essas unidades de conservação são consideradas as principais ferramentas para a preservação dos ambientes. A partir do momento que a gente controla a ação do homem em determinados lugares, a gente já tem um ganho de cobertura vegetal, a gente tem uma manutenção maior de espécies, e é por isso que as unidades de conservação são muito importantes se a gente quiser manter a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos que vêm junto delas. Então existem várias categorias de unidades de conservação assim, previstas pela lei. Tem as unidades de conservação de uso sustentável, né, no qual algumas coisas não podem ser realizadas, né, desmatamento, por exemplo, mas tem algumas reservas extrativistas que retiram a madeira para comercialização, né, de madeiras de nobres, mas tem todo um manejo em cima disso. E tem algumas unidades de conservação que são de proteção integral, ou seja, grande parte da atividade do homem é retirada mesmo dessas regiões para que a gente tenha pelo menos fragmentos de lugares com espécies e condições originárias daquela região. E apesar de no Brasil a gente ter até um sistema de unidade de conservação interessante, é importante falar que mais de 80%, né, das unidades de conservação no Brasil são de uso sustentável, ou seja, menos de 20% dos parques, né, do Brasil, eles têm essa categoria de unidade de conservação de proteção integral. Então isso gera, né, por si só, uma diminuição do grau de proteção de algumas dessas áreas. Bem, se não existissem unidades de conservação, não existiria a Bocaina em Biologia da Conservação.
As unidades de conservação são super importantes, né, para instituições de pesquisa, né, como as universidades, porque é lá que são realizadas grande parte das perguntas ecológicas, né, para entender como que a natureza funciona. E para Bocaina não foi diferente, né? As nossas primeiras iniciativas começaram no RPPN, Santuário do Caraça, e nosso nome, inclusive, é uma homenagem à Cachoeira da Bocaina, né, que fica lá dentro, onde a gente levava esses alunos lá no início da nossa história. E a RPPN em si é uma sigla bem interessante que significa Reserva Particular do Patrimônio Natural, que é uma inovação assim, né, da legislação brasileira para lidar com essas áreas que o dono, né, das áreas pode manter o direito à posse, mas ele faz esse compromisso, né, a verba legalmente, né, uma região dentro do seu território para ser transformada em uma reserva, uma RPPN. E aí claro, grande parte das ações antrópicas não podem ser realizadas nesses ambientes, mas também os proprietários ganham alguns benefícios fiscais, né, e de taxas de impostos. E além disso, abre uma imensa possibilidade tanto de manutenção, preservação das espécies, quanto de turismo ecológico, né? Pensar em outras alternativas para tirar recursos mesmo dessas unidades de conservação. Mas a Bocaina também participa de várias outras unidades de conservação. Tem, por exemplo, o Parque Nacional da Serra do Cipó, né, que a gente já realizou cursos lá também pela proximidade com Belo Horizonte, um lugar incrível. Tem o Parque Estadual do Rio Doce e o Parque Estadual do Rio Preto, que a gente também já realizou algumas iniciativas. Então são exemplos de unidades de conservação de proteção integral que também fazem parte da história do Bocaina. Apesar do Brasil ser o país mais biodiverso do mundo, né, era para a gente usar esse nosso maior ativo como a principal coisa que a gente deveria manter em todas as pautas políticas. Nenhum governo até hoje teve o meio ambiente como prioridade. A gente pode ver isso aí desde o início da nossa democracia. Nunca teve um presidente que baseou sua campanha em questões ambientais. Mas nesse último governo, né, no governo que está agora, no governo atual, a gente tem um retrocesso gigantesco, né, tanto na questão no aparato legal mesmo, né, nas leis. Existem vários projetos de lei para mineração dentro de unidade de áreas protegidas indígenas, tem projetos de lei para diminuição das áreas protegidas do Brasil, tem projetos para validar a grilagem, né, o desmatamento na Amazônia. Então a gente tem um retrocesso muito grande, tanto nesse aparato legal, quanto nas instituições, né? A gente tem, por exemplo, o Prévio Incêndio, que é uma iniciativa super interessante, que está previsto por lei também para combate a incêndios florestais. Existia recurso nos últimos 2 anos destinados para isso e o governo não gastou esse recurso, apesar dos grandes focos de incêndio que ocorreram, né, no Pantanal, na Amazônia. O próprio ICMBio e o IBAMA têm sido muito negligenciados, né, colocados de lado pelo governo, com ataques diretos, inclusive, aos seus funcionários. A biologia da conservação como área do conhecimento é super recente, assim, né? Na década de 80, 1980, 85, começaram a surgir os primeiros artigos, as primeiras sociedades de biologia da conservação internacionais. E a biologia da conservação surgiu, né, como uma ciência da crise, porque ela busca resolver problemas que já existem, né, que já estão aí, os problemas da conservação. E justamente por isso ela precisa ser integrativa, né, ela precisa trazer respostas vindas de várias áreas do conhecimento. E aí, ao longo do tempo, isso foi evoluindo, né? E hoje em dia a gente sabe que a gente precisa não só da biologia da conservação, que já era multidisciplinar, mas sim das ciências da conservação, né? No qual não só biólogos e profissionais da área ambiental são necessários, mas também o pessoal da economia, o pessoal da medicina veterinária, da saúde pública, das políticas públicas e principalmente da comunicação, né? Os jornalistas e os comunicadores, eles têm um papel fundamental. Acredito que hoje em dia, ainda mais com o advento da internet,
é uma plataforma super importante assim, para que as pessoas entendam, né, conheçam a importância da biodiversidade e como que ela está relacionada no cotidiano das pessoas. Então, o que o Leia faz, né, de propor iniciativas para socialização desse conhecimento, e o que a Bocaina também defende, é o braço mais importante das ciências da conservação hoje em dia, porque se as pessoas não entenderem, né, o que elas estão perdendo quando se aprova determinada lei ou quando se elege determinado candidato, a gente tende a nunca chegar a resolver esses problemas da conservação. Mas também a gente não pode esquecer que todas as pessoas elas precisam participar das questões políticas também, né? Nada acontece na conservação sem um aparato legal. Então a gente tem que participar disso e existem várias maneiras para isso, né? Audiências públicas, conselhos consultivos das unidades de conservação, mas principalmente o voto, né? A partir do momento que eu escolho uma pessoa que vai teoricamente me representar, mas que ela não liga para a pauta ambiental, com certeza a legislação ambiental vai ser enfraquecida. Mas acho que a primeira coisa, né, a gente é responsável por aquilo que nos cativa, né? Então a gente não vai abraçar nenhuma causa se a gente não conhecer. Então acho que o primeiro passo é conhecer a biodiversidade. Então, acabando a pandemia, vamos conhecer as unidades de conservação, ver a importância disso, né, para o nosso cotidiano, e não só conhecer, né, mas também gostar, entender como é que as coisas funcionam, para que esses paradigmas da conservação aí mudem ao longo do tempo.